Vamos falar sobre Davi. Vamos falar sobre um rapaz que foi preparado no secreto para vencer uma grande provação, um grande gigante que viria a ser a sua primeira vitória. Então, Davi, ele é descrito na Bíblia como um jovem, obediente, responsável, corajoso, não é? E acima de tudo, um coração humilde. Davi, ele era pastor de ovelhas do seu pai, de Jessé. Ele tinha essa responsabilidade e é uma profissão de muita responsabilidade, pastorear ovelhas. Nós vemos aqueles quadros muito bonitos, vemos um rapaz, um rio, ovelhas, e achamos que é uma profissão simples, mas não é. Para você ser pastor de ovelhas, você deve saber que tem que ter sempre uma logística naquilo que você está a fazer. E o que é essa logística? Ter território para os seus animais se alimentarem. Dentro desse território tem que ter condições para que eles fiquem bem, espaço. Tem que ter água para que eles tenham água, sombra, seja um lugar seguro, e se não for, você tem que estar bem atento ao que eles estão a fazer para que eles não saiam daqueles limites de onde você pode ver. As ovelhas, elas são mesmo assim. Elas são animais maravilhosos, mas são animais medrosos e são animais que praticamente não têm defesa. A defesa delas é correr. Por isso, um pastor, uma pessoa que tem esta profissão, é uma pessoa que aguenta sol, chuva, vento, frio. Não tem lugar para se abrigar. A profissão do pastor é estar ali cuidando do seu rebanho. E tudo indica que o lugar onde Davi levava as ovelhas do seu pai também não era um lugar seguro, porque já havia morto um leão e um urso. Portanto, era uma aventura. Tirar as ovelhas do aprisco e levar elas para o lugar onde ele levava seria um dia diferente do outro, com riscos, não é? Sem contar que não é como as pessoas imaginam, que é uma profissão em que você acorda tarde e leva as ovelhas e traz quando você quer, ou deixa elas lá no pasto. Não. Há horários e responsabilidades nos horários. Para levar as ovelhas para o pasto, é necessário que você as leve muito cedo, para que elas comam aquela erva fresquinha, uma erva que fica molhadinha do orvalho, não é? E elas fiquem mais à vontade. Então, esses horários são muito cedo, são 5 horas da manhã, até antes. E depois, no fim da tarde, tem que se ir buscar. Se você deixar elas no lugar e for um lugar cercado, hoje em dia, não é? Acho que não seria o caso de Davi, mas hoje em dia, se você deixa elas num lugar cercado, você tem que ir buscar elas naquele horário. Elas já ficam lá, perto da saída do lugar, à tua espera. Elas são bem pontuais, elas têm essa percepção. Elas sabem quando é a hora de sair do aprisco, elas sabem quando é a hora de voltar para o aprisco, não é? Então, há que se levantar muito cedo para fazer isso. Não é de qualquer forma, de qualquer maneira, nem qualquer horário. Ou seja, há toda uma logística e responsabilidade no cuidado desses animais, na alimentação deles, para que eles tenham valor, não é? Além do que, o que a gente se apega aos animais, porque a gente vê eles crescerem. Então, Davi, ele era um rapaz bem preparado. Creia que era. E quando ele vai ter com os irmãos obedecendo seu pai, ele era obediente, ele pega a comida que o pai disse para levar para os irmãos e vai levar, e chega lá e vê o gigante a gritar, falar palavras horríveis para o povo de Israel. Há 40 dias, era uma técnica de guerra que eles usavam, não é? Para que o oponente
ficasse desmoralizado, desacreditado, ficasse inseguro. Minar a tua segurança pelo que eu falo. É uma técnica utilizada até hoje em dia, não é? Mas era exatamente isso que Golias estava fazendo, utilizando a língua dele mortal para tirar a atitude daqueles soldados. Estava a resultar, porque nenhum deles tinha coragem de enfrentá-lo, a não ser Davi, que estava com seu coração blindado pelo que Deus já tinha preparado ali no pasto, não é? Então Davi chega ali, vê aquela situação, toma coragem, mais coragem ainda, toma uma atitude, diz que vai enfrentar, fala com seus irmãos, e o que ele escuta do seu irmão mais velho? Para que ele não vá, para que ele não faça, não é? Humilhando-o. Então, aquilo também fez parte do preparo para a vida de Davi. Sabe, meu irmão, minha irmã, não há palavras que nos magoem mais do que aquelas palavras que são ditas por alguém que a gente ama, de desencorajamento, de anular a atitude que a gente quer ter, de nos colocar em situação de inferioridade, de nos fazer sentir que não vamos conseguir. Quando um estranho fala, é um estranho, a gente não conhece de lado nenhum, nem sabe quem é aquela pessoa, então não interessa. Mas quando uma pessoa que é do nosso sangue fala uma palavra contrária contra nós, é como se fosse uma lança arremessada, não é, em nosso peito. Mas o que é que Davi faz nessa situação? Davi pega aquela palavra, pega aquela lança, e o que é que ele faz? Ele deixa cair. Ele não deixa que aquela lança, não é, aquelas palavras que o irmão dele disse, atinjam o seu coração. Ele estava blindado pelo Senhor, ele sabia quem ele era. Então ele não liga. E é isso, meu irmão, que Deus te diz para fazer. Se você escutou alguma palavra contrária, algo que te magoou, algo que te deixou muito triste, algo de alguém que você amava, porque dos outros não faz diferença nenhuma, mas quando é alguém que a gente ama, dói na alma, pegue a lança e deixe cair, tá certo? Faça isso, faça como Davi. E então Davi prossegue. Davi então vai agora vestir o uniforme de Saul. Não resulta, ele é muito magrinho, não é muito jovem. Então ele diz, eu vou com a minha funda mesmo. É com a minha funda que vai resultar, não é? Então, meu irmão, o que Deus te diz é, o que você tem, aquilo que você tem, que parece para os outros nada, que parece para os outros algo insignificante, algo que você nunca vai algo que você nunca vai conseguir expandir, é algo tão comum. Valorize o que você tem, valorize o que Deus te deu como talento, valorize o dom que Deus te deu, valorize o que Deus já trabalhou em você no secreto, valorize, é com isso que você vai ser vitorioso. Valorize o começo, o seu começo, valorize o que Deus tem te dado para você se firmar nessa profissão, nesse talento, nesse dom. Valorize. Deus está em pequenos começos e é deles que vem a vitória. E foi com a funda de Davi e com uma pedra. Ele pegou 5, mas ele só precisou de uma. Deus te diz, meu irmão, oportunidades virão, mas você só precisa de uma e estar preparado com o preparo que Deus vai te dar para ter vitória. Deitar o gigante no chão e cantar.